Ou então eu posso selecionar todas as opções, ou somente uma delas, ou duas delas. No caso aqui, se eu quiser selecionar Exchange e SharePoint, não tem problema nenhum. Eu vou selecionar somente Exchange. Quando eu seleciono o local, ele me pergunta se eu quero incluir tudo que está no Exchange ou se eu quero selecionar um grupo, uma equipe ou um usuário específico. Tá ok? Se eu clicar aqui em escolher usuários, ele vai me trazer a tela para me escolher o usuário específico. Eu vou deixar tudo e vou clicar em próximo. E aí ele pergunta qual é a condição que eu quero utilizar. E aqui eu tenho um mundo de configurações que eu posso fazer para encontrar o que eu preciso. Eu posso colocar palavras-chave e fazer a minha pesquisa a partir dessas palavras. E aí eu posso colocar aqui a palavra teste, ou seja, tudo que tiver a palavra teste, ele vai pesquisar e vai trazer para mim. Aqui em adicionar condição, eu tenho esses campos que eu posso utilizar na minha pesquisa. E aí eu posso especificar um destinatário específico, eu tenho tipos de mensagem, eu tenho também a questão de assunto, se eu quiser fazer uma pesquisa por assunto, tipo de arquivo, data de descrição, data de criação, itens enviados, remetentes, recebidos, assunto. E aí eu tenho essa gama aqui de possibilidades que eu posso adicionar à minha pesquisa. Nesse exemplo eu vou colocar aqui remetentes. Quando eu escolho remetentes, ele me pergunta, eu tenho aqui a possibilidade de escolher um usuário, que eu acho que é o remetente da minha mensagem, e aí eu posso escolher entre não é igual a nenhum dos, contém qualquer um dos, ou contém nenhum dos. Eu vou colocar aqui usuário e vou clicar em próximo. Não, na verdade vamos fazer diferente. Eu vou tirar essa condição, vou clicar em próximo, porque ele vai pesquisar tudo sem condição nenhuma. Ele traz para mim um overview de tudo que eu configurei. Vou clicar em enviar. A nossa pesquisa foi criada. Vou clicar em concluir. Veja que o status da minha descoberta ele vai mudar. Ele vai ficar como iniciando. Então nós vamos esperar essa descoberta completar. Ele já completou, como a gente tem pouca coisa aqui no nosso tenant de teste, foi uma pesquisa rápida, mas em um ambiente de produção essa pesquisa ela costuma demorar. Como está concluída, eu vou clicar nessa pesquisa e aí ele traz para mim algumas informações com um resumo do que ele descobriu. Ele tem a data da última execução, descoberta, o usuário admin que fez essa pesquisa, a condição usada para essa pesquisa, que só foi mente a palavra teste, a gente não colocou nenhum usuário, então tudo que tiver teste ele ia trazer para mim. Veja que a pesquisa ela foi concluída, ele achou 120 itens com um total de 2 megas em 34 caixas de correio. E aí eu tenho dois botões, eu tenho botões de ações e mostrar análise. Aqui na parte de cima, ele aqui, depois de a gente ter lido o resumo, ele tem aqui ainda também estatísticas da pesquisa. Aqui em estatística da pesquisa, ele vai me mostrar o conteúdo da pesquisa e com os itens estimados por localização. Veja que foram 120 itens, ele achou a nossa pesquisa em 16 locais, ou seja, são 16 caixas de correio, está tudo dentro do Exchange. E ele falou que esse volume é de 2 megas. Ele traz também um relatório da condição que eu usei para fazer essa pesquisa. E eu posso baixar esse relatório. Veja que aqui eu tenho um botão de baixo do seu relatório da condição de pesquisa. Então, a minha condição foi Exchange com a condição de teste. Ele encontrou 16 ocorrências
e 120 itens. Eu tenho aqui principais locais que eu posso baixar, onde ele me mostra os usuários envolvidos nessa descoberta, o local onde foi encontradas as informações desse caso e o número de itens e o tamanho de cada um deles. Você pode ver aqui que o aluno B ele está envolvido nessa descoberta no Exchange com 2 itens e o tamanho dos 2 itens que ele está envolvido nesse caso. Então vamos fechar aqui e voltar aqui no botão de ações. Clicando em ações, eu posso editar a pesquisa, eu posso executar novamente a pesquisa ou eu posso excluir esse discovery. E eu tenho a possibilidade de exportar as informações para um PST. Para isso, basta eu clicar em exportar resultados e ele me dá 3 opções de saída. Eu posso exportar todos os itens, exceto aqueles que têm um formato não conhecido. Eu posso exportar todos os itens, incluindo aqueles que têm um formato não conhecido, ou somente os itens que têm um formato não conhecido. Eu vou marcar a opção para exportar todos os itens, incluindo os que não têm formato não conhecido. Tá? E aqui eu posso exportar o conteúdo do Exchange como? Aí eu posso exportar um PST para cada caixa de correio, um PST contendo todas as mensagens, aí ele vai juntar tudo num PST só, ou um PST que contém todas as mensagens em uma única pasta, ou as mensagens individuais. Eu vou marcar a opção de um PST para cada caixa de correio, e aí eu tenho o botão de exportar. Essa exportação aqui, pessoal, eu só consigo fazer se eu estiver usando o navegador Edge. Se eu estiver usando qualquer outro navegador, ele vai dar erro. Então lembra, quando você for exportar o PST do Discovery, você precisa estar usando o Edge. Tá? E uma coisa que eu esqueci de falar, eu também posso habilitar a eliminação de duplicação de conteúdo do Exchange. Tá? E aí ele não vai exportar o que tiver duplicado. Se eu tentar exportar aqui, ele não vai deixar por 2 motivos. Um, porque eu estou com o navegador errado. E o outro por causa de questão de licenciamento. A gente não tem o plano 2 aqui para conseguir fazer descoberta e ele conseguir fazer o download das informações, tá? Mas é só clicar em exportar e ele vai abrir uma janelinha para você escolher aonde que você vai guardar, onde você vai fazer o download desses arquivos. Ainda aqui em amostra de análise, eu como administrador, eu consigo ter acesso ao conteúdo que eu fiz a descoberta. Então, ele vai trazer para mim aqui o assunto e o título, os dados, o remetente e o autor do conteúdo. Ele vai listar aqui para mim e-mail por e-mail. É como se fosse uma mailbox. Eu seleciono o e-mail e ele vai mostrar o conteúdo desse e-mail aqui à sua direita. Essa informação ela demora um pouco para aparecer aqui, tá? Mas ela funciona. E também, como a gente está com questão de licenciamento, provavelmente eu não vou conseguir visualizar realmente essa informação. Você também vai conseguir fazer um download de exportações de um relatório. Quando você vem aqui em exportações, ele vai gerar para você um relatório da sua descoberta. No nosso caso aqui, ele ainda não gerou esse relatório. Mas vamos pegar o relatório da outra descoberta. Tem essa descoberta aqui, que é uma descoberta mais antiga. Eu vim aqui exportações e ele vai gerar um relatório exatamente como esse daqui. Quando eu clico nesse relatório, nessa descoberta, ele me dá a opção de eu baixar esse relatório. Eu tenho aqui uma chave de exportação. Eu copio essa chave de exportação. Clico em baixar relatório. Ele vai pedir para eu fazer a instalação dessa aplicação. Lembra que eu falei que muita coisa você não consegue fazer por outro navegador, que não se for o Edge? Ele está me dando informação aqui de que você não pode iniciar o aplicativo eDiscovery Export. Por quê? Porque eu não estou usando o Edge. E aí, se eu clicar em detalhes, ele me traz um log com algumas informações. Então, eu vou fechar. Eu vou acessar esse mesmo conteúdo aqui pelo Edge, uma outra tela que eu tenho. Vou trazer ela para cá.
Agora estou no navegador Edge. Vou clicar em baixar relatório. Você veja que ele já traz aqui para mim o botão abrir. Ele inicia o aplicativo de export. Deixa eu cancelar porque acho que a gente não copiou a chave. Eu vou cancelar. Essa chave aqui de exportação a gente precisa dela. Então deixa eu copiar essa chave, clicar em baixar, abrir.